Olá Maranhão, beleza? A Júlia pediu e por isso hoje eu vou resolver com você a prova de matemática da segunda etapa do PAS Maranhão de 2019, né? Os cursos que se iniciarão em 2019. Para você conferir todo o material do PAS Maranhão que está disponível aqui no canal, dá uma ligada neste link que vai aparecer aqui agora. Só clicar nesse link que você encontra tudo que tem sobre o PAS Maranhão aqui no canal. Valeu? Vamos então às 6 questões dessa prova? Vem comigo, essa primeira questão dizia: Dona Maria da Graça queria trocar o revestimento do piso de sua casa de 72 metros quadrados. Ao fazer o orçamento, encontrou as seguintes informações. Tipo 1, dimensão da lajota em centímetro por centímetro era 30 por 30, quantidade de lajotas por caixa 20, preço por caixa R$ 42. Calcule o valor que Dona Maria da Graça gastará para revestir sua casa. Bom, as informações que a gente tem. A área do piso da casa é de 72 metros quadrados e a dimensão da lajota é de 30 por 30 centímetros, não é? Para a gente estabelecer uma relação, então, entre a área da lajota e a área da casa, vale a pena a gente transformar esses centímetros em metros, porque aí, ao calcular a área, a gente vai obter a área em metros quadrados, assim como já está a área da casa. Concorda? Como que a gente transforma 30 centímetros em metros? A nossa escala, né, as nossas unidades de medida de comprimento são metro, decímetro, centímetro, milímetro, algumas delas, né? Para transformar 30 centímetros em metros, a gente tem que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Se a vírgula não está sendo mostrada, ela está aqui depois do zero. Então, a gente vai andar 2 casas para a esquerda, ficando com 0,3 metros. Então, a lajota tem 0,3 metros por 0,3 metros. É um quadrado de 0,3 metros de lado. Sendo assim, qual que é a área dessa lajota? A área vai ser 0,3 vezes 0,3, o que dá 0,09 metros quadrados. Se a gente sabe a área que tem que ser coberta e a área de cada lajota, a gente consegue calcular quantas lajotas serão necessárias. Isso se a gente considerar que ao encaixar as lajotas, ao assentar as lajotas lá no piso, elas vão se encaixar perfeitamente no piso, ou seja, a gente não está levando em consideração o formato da casa, né? O formato do piso da casa. Entendido? Então, considerando que as lajotas irão se encaixar perfeitamente no piso, sem a necessidade de cortes, vão ser usadas quantas lajotas? Para a gente descobrir, basta a gente dividir a área da casa pela área de cada uma das lajotas, 72 metros quadrados, dividido por 0,09 metros quadrados. Divisão envolvendo número decimal. Para fazer esse tipo de divisão, uma estratégia que você pode usar é multiplicar aqui o número decimal por 10 e multiplicando por 10 até a vírgula sumir. Fazendo isso, você multiplica tanto o denominador quanto o numerador. Aqui, se a gente tem 2 casas decimais, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por 100, né? 72 vezes 100 dá 7.200, 0,09 vezes 100 anda com a vírgula 2 casas para a direita, 2, vai virar 9. Aí, essa divisão é mais fácil, né? 72 dividido por 9 dá 8, e aí sobram 2 zeros, vai dar 800 lajotas. O problema não quer saber isso, o problema quer saber quanto que a Dona Maria da Graça vai gastar. A gente sabe que uma caixa tem 20 lajotas. Se ela vai precisar de 800 lajotas, quantas caixas ela vai ter que comprar? Basta a gente fazer uma regra de 3, né? Uma caixa tem 20 lajotas, X caixas terão 800 lajotas. Sendo assim, 20 vezes x, 20x vai ser igual a 800 vezes 1, que dá 800. Pega o 20 que está multiplicando x, passa para o outro lado, ele vai passar dividindo, o x vai ser 800 dividido por 20. Simplifica aqui, ó, esse zero com esse zero, vai sobrar 80 dividido por 2, 80 dividido por 2 dá 40. A Dona Maria vai precisar comprar 40 caixas de lajotas. Se cada caixa custa R$ 42, para saber quanto ela vai gastar no total,
basta multiplicar essas 40 caixas pelo preço da caixa, por 42, né? Sendo assim, o gasto que ela vai ter vai ser 40 caixas de lajotas vezes R$ 42. Isso dá R$ 1.680. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Agora, se você entendeu o raciocínio, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém nas suas redes sociais, coloca no Instagram, no Facebook, manda pelo WhatsApp e, se quiser, se inscreve aqui no canal também, que assim você ajuda o canal a crescer. Valeu? Vamos para a segunda questão? Vamos lá. No regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C de 2018, nos artigos 11 e 12, lê-se: na primeira fase, os 20 clubes constituirão os grupos A e B com 10 clubes cada. Dentro de cada grupo, todos os clubes jogarão entre si em turno, ida e retorno, volta. Calcule a quantidade de jogos do turno, ida, que foram realizados especificamente no grupo A. Então, informações sobre o grupo A. O grupo A tem quantos clubes? Tem 10 clubes, né? Dentro do grupo A existem 10 clubes. E ele quer saber quantos jogos foram realizados no turno, os jogos de ida. A gente sabe que cada clube vai jogar uma partida com outro determinado clube. Então, os clubes jogam uma partida entre si. Sendo assim, se a gente está considerando só os jogos do turno, o jogo da equipe 1 contra a equipe 2 não vai ser diferente do jogo da equipe 2 contra a equipe 1, não é? Por quê? Porque a gente está considerando só os jogos de ida. Então, isso aqui vai acontecer só uma vez. Vou ter a equipe 1 contra a equipe 2, ok? A ordem que elas vão estar não é importante. Se a ordem dos confrontos não é relevante, se a gente pensar nos conceitos de análise combinatória, a gente vai usar a combinação para achar o número de jogos. Quando a ordem não é relevante, a gente usa combinação e não arranjo, né? Então, que tipo de combinação a gente tem que fazer? A gente tem que combinar essas 10 equipes, esses 10 clubes, de 2 em 2, né? Então, a gente tem que organizar esses 10 clubes de 2 em 2 para saber quantos jogos existirão. Então, a gente vai fazer a combinação de 10 elementos organizados de 2 em 2. A combinação é dada por 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial, ou seja, a combinação de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, né? Até chegar no 1. Então, a gente vai fazer 10 fatorial, vai ser 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Parei no 8 fatorial, por quê? Porque aqui embaixo eu tenho 10 menos 2, vai dar 8. 10 menos 2 fatorial é igual a 8 fatorial, né? Então, se eu tenho 8 fatorial no denominador e no numerador, eu vou poder simplificar. 2 fatorial é 2 vezes 1, correto? Então, simplifica esse 8 fatorial com esse 8 fatorial, vai sobrar 10 vezes 9, o que dá 90, dividido por 2. 90 dividido por 2 dá 45. No primeiro turno, nos jogos de ida, serão realizados ou foram realizados no grupo A 45 jogos. Essa seria a resposta dessa questão. Muita gente tem dúvida nas questões envolvendo análise combinatória. Por isso, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link se encontra outra questão de análise combinatória para você treinar. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais. Se você estiver acessando do computador, estiver acessando do celular, tem uma setinha para a descrição se abrir. Na descrição, você também encontra o link com outras questões com conteúdos semelhantes aos dessa prova para você treinar. Treine, 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 que aí você vai ficar fera no negócio. Valeu? Vamos para a terceira questão? Vamos lá.
Quando viajamos pelo país em rodovias administradas por concessionárias, é comum vermos telefones de segurança instalados no acostamento das rodovias. Nunca reparei, mas tudo bem, vocês estão falando. A concessionária Roda Bem ganhou uma licitação para administrar um trecho de uma determinada rodovia e observou que já havia 2 telefones de segurança instalados no acostamento do trecho, um no quilômetro 2, outro no quilômetro 86. Decidiu-se colocar entre os 2 telefones já instalados outros 13 telefones de segurança, mantendo exatamente a mesma distância entre 2 telefones consecutivos. Calcule a distância em quilômetros a ser respeitada entre 2 telefones consecutivos. Então, vão existir telefones lá nessa rodovia. Já existem telefones no quilômetro 2 e no quilômetro 86. Qual é a distância que existe entre esses 2 telefones? É 86 menos 2, né? 86 menos 2 dá 84. Então, se a gente fizer uma reta, desenhar, né, esses telefones que já existem, tem um numa ponta e outro na outra. Um está no quilômetro 2 e o outro está no quilômetro 86. Essa distância entre eles é de 84 quilômetros. Dentro desses 84 quilômetros, a gente tem que distribuir exatamente 13 telefones, não é isso? Ele quer instalar outros 13 telefones dentro desses 84 quilômetros. Observe, então, que se a gente vai ter 13 telefones, existirão 14 espaços entre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaços. Os telefones estarão dentro desses 14 diferentes espaços, né? Então, para a gente saber qual é a distância de cada um desses espaços, a gente tem que dividir os 84 quilômetros que existem por esses 14 espaços. Entendido? Muita gente pode ter errado essa questão ao dividir os 84 quilômetros pelos 13 telefones, mas você não vai dividir os quilômetros, não é pelo número de telefones, você vai dividir os quilômetros pelo número de espaços que irão existir. Ok? Então, a gente tem que fazer 84 dividido por 14. 84 dividido por 14 dá exatamente 6. Sendo assim, 6 quilômetros vai ser a distância a ser respeitada entre 2 telefones. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte. Ok? Vamos para a questão número 4. Durante a Copa do Mundo de Futebol da Rússia, por diversas vezes, as redes televisivas mostraram a trajetória feita pela bola durante o chute. Suponha as seguintes condições: que um jogador esteja a uma distância de 40 metros do seu companheiro de time e exatamente no meio deles há um jogador do time adversário. A bola estava a 4 metros acima do chão quando passou pelo jogador adversário. Essas condições estão ilustradas na figura a seguir. Então, a bola está partindo aqui da distância 0, indo até 40, fazendo a trajetória de uma parábola, sendo que no meio da parábola, né, essa distância aqui do chão até o ponto máximo da parábola era de 4 metros. Determine a equação da parábola que descreve a trajetória dessa bola. Bom, considerando-se então que o eixo x e o eixo y estão aqui no ponto 0, 0, né? Ou seja, no início da trajetória da bola, a gente já pode ver pela característica da parábola a gente já pode determinar alguns parâmetros, né? Se a parábola está com a concavidade voltada para baixo, ou seja, se eu colocar 2 olhos aqui, vai ser uma carinha triste. Isso significa que o valor de A vai ser um valor negativo, concorda? A gente percebe que a parábola está cortando o eixo Y aqui no ponto 0. O ponto em que a parábola passa pelo eixo Y é o valor de C, sendo assim, C é igual a 0. E a parábola passa pelo eixo X 2 vezes. Se ela tem 2 pontos distintos passando pelo eixo X, ela tem 2 raízes. Se ela tem 2 raízes, o valor do delta
é um valor maior que zero, ok? Para resolver essa questão, você pode trabalhar de algumas formas diferentes. Você pode, por exemplo, usar os 3 pontos que foram dados de montar um sistema, ou pode usar aqui o ponto máximo da parábola. Eu vou mostrar para você esses 2 caminhos, ok? Então, vamos começar aqui pelo ponto máximo. O ponto máximo da parábola, como é que eu sei que é máximo? O problema disse que esse cara aqui está exatamente no meio da trajetória. O meio da trajetória vai estar no ponto máximo da parábola. Esse ponto máximo, ele vale 20 para x e 4 para y, né? Então, o ponto máximo tem as coordenadas 20 e 4. No ponto máximo, eu tenho o vértice, né? Qual é o valor, então, do x do vértice? O x do vértice é o valor de x nesse ponto, é 20 metros. E o y do vértice? O y do vértice vai ser 4 metros. A gente sabe que, para calcular o x do vértice, a gente pode usar a fórmula menos b dividido por 2a. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E eu já determinei que o x do vértice vale 20, né? O x é o x do ponto máximo. Então, menos b sobre 2a, o x do vértice vai ser igual a 20. Pego esse 2a que está dividindo, ao passar para o outro lado ele vai passar multiplicando, então eu vou ficar com menos b é igual a 2 vezes 20 dá 40, a vezes 40 dá 40a. Multiplico os dois lados por menos 1, vou ficar com b é igual a menos 40a, certo? Então, descobri que b vale menos 40a. Agora eu posso trabalhar com o y do vértice. O y do vértice vai valer 4, né? Como que eu calculo o y do vértice? O y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a, menos delta sobre 4a. O delta não é b ao quadrado menos 4ac, então eu tenho menos delta sobre 4a. Eu sei que o y do vértice vale 4, então onde tinha y do vértice eu substituo por 4. 4 vai ser igual a menos b ao quadrado. Quanto vale b? O b não é igual a menos 40a, então eu vou ter menos 40a ao quadrado, menos 4 vezes o a, que eu não sei quanto é, vezes o c, que a gente já sabe que é 0, né? Então, eu vou ter menos b2, o b é menos 40a, menos 4ac, tudo dividido por 4a. Pego esse 4 que está multiplicando a, passo para o outro lado, né? Esse 4 está no denominador, vai passar para o outro lado, vai passar multiplicando. 4 vezes 4 dá 16. Aqui em cima eu vou ter menos 40a ao quadrado, menos vezes menos dá mais, 40 vezes 40 dá 1.600, a vezes a dá a ao quadrado, não é? 4 vezes a vezes 0 vai dar 0, então eu vou ficar com menos 1.600a ao quadrado. Tudo dividido por esse a que já estava no denominador, certo? Se eu tenho menos 1.600a ao quadrado, eu posso pegar esse menos 1.600, que está multiplicando, e passar para o outro lado. Ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 16 dividido por 1.600 é igual a ao quadrado dividido por a, correto? 16 dividido por 1.600, a gente pode simplificar por 16. 16 dividido por 16 dá 1, né? Menos 1.600 dividido por 16 vai dar menos 100. Então, se eu tenho mais dividido por menos, vou ficar com menos 1 sobre 100. A ao quadrado dividido por a vai dar a. Sendo assim, a é igual a menos 1 sobre 100, menos 1 centésimo. Se eu sei o valor de a, eu consigo determinar o valor de b. O b não é menos 40 vezes a, então, onde tiver a, eu vou substituir por menos 1 sobre 100. O b vai ser igual a menos 40 vezes menos 1 sobre 100, menos 40 vezes o a, né? Menos vezes menos dá mais. Posso simplificar aqui, né? 40 vezes 1 dá 40. Aí eu vou ficar com 40 dividido por 100. Simplifico esse 0 com esse 0, vai sobrar 4 sobre 10. Posso simplificar mais? Posso, os dois números são pares, então eu posso dividir os dois números por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. O valor de b é 2/5. Se eu sei o valor de a, o valor de b e o valor de c, eu já consigo montar
a equação da parábola. A equação da parábola é y é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, correto? O a vale menos 1 sobre 100. Então, onde tiver a, você coloca menos 1 sobre 100. O b vale 2/5. Onde tiver b, você coloca 2/5. Então, y vai ser menos 1 sobre 100 vezes x ao quadrado mais 2/5 vezes x, mais o c, que vale 0. Se ele vale 0, você não precisa representar, correto? Essa seria, então, a equação dessa parábola. Como você pode fazer de outra forma? Você pode utilizar os pontos dados. A gente tem 3 pontos, o ponto 00, o ponto 24 e o ponto 40, 0, correto? Aí você vai montar um sistema, né? Tendo em conta aqui a equação da parábola, y é igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c. Pega o ponto 20 mais 4, né? O x vale 20, o y vale 4. Substitui, né? O x vai ser 20 e o y vai ser 4. Então, eu vou ter 4 é igual a vezes o x ao quadrado. A vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Então, vou ficar com 400a. Mais b vezes o x. O x vale 20. Então, vou ficar com b vezes 20, que dá 20b. E o c, a gente já sabe que vale 0, né? Então, a primeira equação vai ficar 4 é igual a 400a mais 20b. Pego o outro ponto, o x vale 40, o y vale 0, 40, 0. Então, onde tiver y, você vai substituir por 0, onde tiver x, você vai substituir por 40. Então, vou ficar com 40 ao quadrado, dá 1.600a mais 40b. Faz um sistema aqui, e aí você vai chegar exatamente nos mesmos valores para A e B, ok? Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, ok? Podemos passar para a próxima questão. Então, essa questão, escolhe o jeito que você acha mais fácil para você de resolver, né? Pode usar o sistema, pode usar o ponto máximo, beleza? Faz do jeito que for mais fácil para você. Utilizando o ponto 00, você vai descobrir que o C vale 0, certinho? Próxima questão, vamos lá. Qualquer quantidade de água exposta sofrerá a evaporação, pois este é um processo natural físico. Com uma piscina não seria diferente. Incidência constante de sol, de calor, de vento, de baixa umidade contribui para o nível da água baixar diariamente. Entretanto, por experiência, se diz que há um limite máximo de aproximadamente 5 centímetros por semana ou 3 milímetros por dia de evaporação. O nível da água está abaixando, né? 5 centímetros por semana ou 3 milímetros por dia é o máximo, que obviamente varia de acordo com o tamanho da superfície da piscina e de fatores meteorológicos, como citados acima. Provavelmente, quando esses valores são ultrapassados, a piscina apresenta problemas de vazamento. Tendo como foco uma piscina semiolímpica de base retangular, com 25 metros de comprimento, 20 metros de largura e uma profundidade uniforme de 1,3 metros da lâmina da água, ou seja, da superfície da água, até o fundo da piscina, pergunta-se, considerando o limite de 5 centímetros por semana de evaporação, calcule a quantidade de litros de água que restará na piscina após uma semana sem reposição alguma de água, ok? Então, para a gente descobrir qual é a quantidade de água que vai ter na piscina depois de evaporar 5 centímetros por semana, a gente precisa primeiro calcular o volume total da piscina e depois calcular o volume da água que evaporou, correto? Vamos fazer isso então. A gente vai trabalhar aqui com o conceito de sólidos geométricos. Qual vai ser o volume da água o volume de água presente na piscina? Vai ser o comprimento da piscina vezes a largura da piscina vezes a altura da água, né? A lâmina d'água, a altura da lâmina d'água até o fundo da piscina. Então, vai ser o volume de água na piscina igual a 25 metros vezes 20 metros vezes 1,3 metros. 20 vezes 25 dá 500. 500 vezes 1,3 dá 650
650 metros cúbicos. Esse é o volume de água que existe na piscina. O problema disse que depois de uma semana, esse nível de água vai baixar 5 centímetros. Então, a altura vai diminuir 5 centímetros, correto? Então, o volume da água evaporada vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura da água que evaporou. O limite é de 5 centímetros por semana. Se o comprimento está em metros, a largura está em metros, esse limite também tem que estar em metros, não pode estar em centímetro, né? Como que a gente transforma centímetros para metros? Já vimos lá na questão anterior, metro, decímetro, centímetro. Anda com a vírgula, 2 casas para a esquerda. Então, 5 centímetros é a mesma coisa que 0,05 metros. Em uma semana, o nível da água vai baixar 0,05 metros. Sendo assim, o volume da água evaporada vai ser 25, que é o comprimento, vezes 20, que é a largura, vezes 0,05 metros. Aqui a gente vai ter 25 vezes 20 dá 500, 500 vezes 0,05 dá 25 metros cúbicos. Sendo assim, tinha 650 metros cúbicos de água, evaporaram 25 metros cúbicos. Quanto de água sobrou? Sobrou 650 menos 25. O volume final da piscina vai ser o volume de água que existia menos o volume que evaporou. 650 menos 25 dá 625 metros cúbicos. Aí você ia ficar feliz que descobriu o volume, mas você precisava ainda fazer outra coisa. O problema é que a resposta, a quantidade em litros, para descobrir a quantidade em litros, você tem que passar metros cúbicos para litros. Então, você deveria escrever lá na prova, sabendo-se que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, a gente tem que 625 metros cúbicos corresponderão a 625 mil litros. Esse seria o volume de água restante na piscina, correto? Entendido? Para você treinar outras questões de sólidos geométricos, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Aqui você encontra só questões de sólidos geométricos para você treinar. Entendido? Dava para fazer de outra forma essa questão. Você poderia subtrair esse 0,05 aqui do 1,3 e aí calculava o volume uma vez só. Ia chegar na mesma resposta que a gente chegou aqui, correto? Vamos para a letra B dessa mesma questão. Considerando a evaporação de 3 milímetros por dia, calcule quantos litros de água deverão ser recolocados na piscina depois de 12 dias para que a piscina retorne ao nível de água inicial. Para a gente descobrir quanto de água vai ter que ser reposto, recolocado, basta a gente saber quanto que evaporou de água nesses 12 dias, não é? Então, o problema disse que em um dia a água evaporava 3 milímetros. Sendo assim, em 12 dias, qual vai ser a altura da água evaporada? Vai ser 3 milímetros vezes 12 dias, o que dá 36 milímetros. Como as dimensões da piscina são dadas em metros, vamos converter esses 36 milímetros em metros. Para isso, a gente tem que andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui depois do 6, ela vai andar 1, 2, mais 3 casas, ficando com 0,036 metros, ok? Então, em 12 dias, o nível da água vai baixar 0,036 metros. Sendo assim, se a gente sabe a altura que a água vai baixar, a gente consegue calcular o volume de água que evaporou, né? Volume de água evaporada após 12 dias, considerando aquelas mesmas dimensões da piscina, 25 por 20, né? Vai ser 25 vezes 20 vezes 0,036. 25 vezes 20 dá 500, 500 vezes 0,036 dá 18 metros cúbicos. De novo, o problema queria a resposta em litros. Então, você deveria dizer que o volume a ser reposto, recolocado em litros,
é o volume evaporado, sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, 18 metros cúbicos corresponderão a 18.000 litros. 18.000 litros será o volume de água a ser recolocado na piscina para ela retornar ao nível de água inicial. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida. É só você escrever aqui nos comentários que eu te respondo tentando ajudar. Valeu? Vamos para mais uma questão. Última questão da prova. Talvez seja a questão mais difícil. Uma pista de atletismo será construída na cidade ABC em torno de um terreno formado por um retângulo, campo de futebol, tá aqui, com 100 metros de comprimento e 72 de largura, e duas semicircunferências cujo diâmetro coincide com a largura da área retangular. Então, o diâmetro das semicircunferências é de 72 metros, de acordo com essa figura. O prefeito da cidade ABC deseja revestir essa pista de atletismo e a empreiteira que ganhou a licitação cobrará R$ 120 por metro quadrado aplicado de revestimento. A pista terá 8 raias. As raias são os caminhos pelos quais os atletas devem correr, de 1,25 metros de largura cada uma. Calcule o preço total gasto para revestir toda essa pista. Considere π igual a 3,14. Bom, então cada uma dessas raias mede 1,25 metros de largura. E existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raias. Sendo assim, a distância aqui, da primeira até a última raia vale quanto? Vale 8 raias vezes 1,25 metros. 8 raias vezes 1,25 metros dá 10 metros. Então, observe que na parte aqui, na lateral do campo de futebol, a gente vai ter dois retângulos, concorda? Um retângulo aqui e um retângulo aqui embaixo. Esses dois retângulos, a gente sabe as medidas dos lados deles? Sabe. A medida desse lado aqui corresponde à medida das 8 raias, 10 metros. A medida desse lado aqui é o comprimento do campo de futebol, é 100 metros. Se a gente sabe a largura e o comprimento, a gente consegue calcular a área desses dois retângulos. A área dos dois retângulos vai ser 2, por que 2? Porque são dois retângulos, vezes um lado vezes o outro, vezes 100 vezes 10, né? 2 vezes 100 vezes 10 dá 2.000. Então, a área desses dois retângulos, que correspondem a partes significativas da pista, vale 2.000 metros quadrados, beleza? Agora, a gente tem que descobrir qual é a área dessa parte aqui e dessa parte aqui, que são dois semicírculos, né? Então, a gente tem que descobrir a área desses dois semicírculos, excluindo esse pedacinho aqui, porque esse pedaço é o fim do campo de futebol, né? Vem depois do campo de futebol, isso aqui não corresponde à pista. Para a gente descobrir, então, qual é a área desses dois semicírculos, a gente vai calcular a área total desse semicírculo, né? Desses dois semicírculos, e subtrair dessa área a área desse semicírculo mais esse semicírculo. Entendido? Para calcular a área de um círculo, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Concorda? Então, a primeira coisa, vamos descobrir qual é o raio dessa semicircunferência. O raio dessa semicircunferência vai ser essa partezinha aqui, né? Quanto mede essa parte? Tudo mede 72, né? Se 72 é o diâmetro, o raio vai ser a metade do diâmetro, 72 dividido por 2. 72 dividido por 2 dá 36. Então, esse pedacinho vale 36. Esse outro pedaço aqui, mede quanto? Mede o tamanho das 8 raias, mede 10. Né? A gente viu lá no início que 8 raias vezes 1,25 dá 10. Então, esse pedaço aqui mede 10. Sendo assim, o raio dessa semicircunferência grande aqui vale 36 mais 10, que dá 46. Vamos calcular, então, a área dessa semicircunferência.
Só que observe, se eu tenho uma semicircunferência de um lado e uma semicircunferência do outro, uma semicircunferência mais uma semicircunferência dá uma circunferência, concorda? Meia circunferência mais meia circunferência dá uma circunferência inteira. Entendido? Meia laranja mais meia laranja dá uma laranja inteira. Então, a área de duas semicircunferências é igual à área de uma circunferência inteira. A gente sabe que a área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. O problema pediu para a gente considerar π como 3,14 e a gente viu que o raio dessa circunferência grande vale 36 mais 10, o que dá 46. 46 vezes 46, então é 46 ao quadrado. π vezes o raio ao quadrado, né? 46 vezes 46 dá 2.116. 3,14 vezes 2.116 dá 6.644,24 metros quadrados. Aí você não podia empolgar. Por quê? Essa é a área disso tudo aqui, ó. Daqui até aqui, até aqui, até aqui e do outro lado também. Só que a gente quer saber a área só da pista. Então, a gente precisa excluir esse pedaço branco aqui, ó, esse pedaço, essa semicircunferência e a semicircunferência menor do lado de cá, porque isso aqui não faz parte da pista. É fácil descobrir essa área aqui, não é? A gente sabe que o raio vale 36, então a gente vai fazer π vezes 36 ao quadrado. Então, a área do círculo interno, se eu tenho 2, vou calcular a área de um círculo. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. 3,14 vezes 36 ao quadrado. 36 vezes 36 dá 1.296. 3,14 vezes 1.296 dá 4.069,44. Agora sim, vou subtrair essa área grande dessa área branca aqui, né? Vou subtrair essa área branca dessa área grande. 6.644,24 menos 4.069,44. Assim, vai sobrar só a área da pista, né? Então, a área circular da pista vai ser 6.644,24 menos 4.069,44. Isso dá 2.574,8 metros quadrados. Sendo assim, a pista tem 2.000 metros dos retângulos mais 2.574,8 2.000 metros quadrados, né, dos retângulos, mais 2.574,8 metros quadrados da parte circular, correto? Então, a área total da pista vai ser 4.574,8 metros quadrados. É isso que ele quer saber? Não, quer saber o preço gasto no total para revestir a pista. A gente sabe que a empresa vai cobrar R$ 120 por metro quadrado, ou seja, 1 metro quadrado vale R$ 120. Se 1 metro quadrado custa R$ 120, o custo total vai ser R$ 120 vezes a área total, vezes 4.574,8 metros quadrados. Fazendo 120 vezes esse número aqui, a gente vai chegar no resultado de R$ 548.976. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Para você ver outras questões envolvendo figuras planas e treinar esse tipo de raciocínio, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora para você, ok? É isso, pessoal. Como eu disse, em todas as questões, se você tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Agora, se tiver entendido, deixe o joinha no vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais e se quiser se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer ainda mais, só clicar na carinha que vai aparecer aqui em algum lugar e clicar no botão vermelho inscrever-se. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima!